Como fazer um plano de aula, passo a passo? Cada área de atuação exige um planejamento específico. Para o empreendedor, fazer um plano de negócio é crucial. Para o gestor de marketing, elaborar um plano estratégico de marketing é essencial. E para o professor, esse documento é o plano de aula. O que nem todo mundo sabe é que o plano de aula não é um conjunto de anotações sem sentido. Pelo contrário, o plano de aula vai envolver o tema, o objetivo, o método, o conteúdo, a avaliação. Enfim, o plano de aula é a maneira que você tem para poder traçar os planos de dar uma aula excelente. Na minha opinião, a primeira coisa que você tem que ter em mente ao preparar o plano de aula é pensar na turma que você vai dar aula. Alguém poderá dizer assim, mas pensar na turma, eu não deveria pensar primeiro no tema? Na minha opinião, não. Na minha opinião, você tem que pensar primeiro na turma. E se você me perguntar assim, mas e se for meu primeiro dia de aula? Para isso eu tenho um outro vídeo, o meu primeiro dia de aula em sala. Portanto, na minha opinião, o plano de aula deve ter em mente a turma. Como é que é a turma? Segunda coisa, o tema. Terceira coisa, justificativa. A justificativa é por que eu quero que esses meus alunos aprendam sobre esse assunto. Qual a relevância social disso? Qual a relevância disso na vida deles, naquilo que eu estou querendo realmente ensinar? E o objetivo. Para você poder traçar um objetivo bem legal, entender melhor, você pode se fazer a seguinte pergunta. Ao final disso, eu pretendo que os meus alunos saibam o quê? Ao final dessa aula, eu pretendo que eles sejam capazes de quê? Quando você anota essa pergunta, quando você se faz essa pergunta, você trabalhar o conteúdo fica muito melhor. Porque o conteúdo é o meio pelo qual você vai chegar no objetivo. Então, para traçar o objetivo, quando você se faz essa pergunta, eu desenvolvi esse tema. Agora eu quero que os meus alunos sejam capazes de fazer o quê? Eu quero que ao final da minha aula eles sejam capazes de desenvolver o quê? E quando você pensar em tema, não pensa no semestre, não. Não pensa em tudo. O tema daquela aula. Porque digamos que você é um professor de concurso de português e você quer trabalhar hoje a questão de alguns verbos. Você pode trabalhar essa questão desses verbos na aula de hoje, ser um tema para hoje, mas não ser um tema para o semestre, porque afinal de contas, supostamente aqui você é um professor de português. Portanto, é tema para aquela aula, não é tema para o semestre. Então, o tema é para aquele momento. Inclusive, quando você destrincha a aula dessa maneira, o tema ele vai poder passar por uma discussão que está planejada no livro didático, no método e no material, no recurso didático que você utiliza, mas também algo que esteja acontecendo no cenário mundial, no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário local. Isso vai te permitir essa abertura. Então, o tema, ele é o tema daquela aula. E a justificativa é o que você quer que eles aprendam socialmente, que tomada de postura, para que reflexão você quer levá-los. E o objetivo é uma espécie de conclusão, não é? O que eu quero que após as minhas aulas, meus alunos sejam capazes de ser, de fazer, de saber. Tá? Então, para o objetivo, você se faça a pergunta: o que eu quero que os meus alunos sejam capazes de fazer depois? E o conteúdo vai ser o meio pelo qual você vai atingir o objetivo. Isso é muito importante. E o conteúdo ele pode ser conceitual, ele pode ser procedimental e pode ser atitudinal. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Vamos supor que eu quero ensinar conceitos. Eu quero que o meu aluno aprenda o que é empreendedorismo, o conceito de empreendedorismo. Ou digamos que eu quero que seja procedimental, né? Que o aluno aprenda a resolver equações do segundo grau. São procedimentos. E atitudinal, eu quero que o meu aluno aprenda sobre ética, sobre comportamento, a ser mais honesto. Ok? Tá dando para entender legal? Uma outra coisa importante dentro do plano de aula é você estabelecer o método ou a estratégia. As suas aulas serão expositivas? Você vai trabalhar com metodologia ativa? Como é que é? É através de exercícios de fixação? Você vai passar só slide? Eu vou comentar essas coisas daqui a pouquinho, para ficar um pouco mais profundo, para a gente poder entender melhor essas coisas. Porque tem gente que grava alguns vídeos aqui dizendo que você não deveria usar slide, que você só deveria trabalhar com metodologia ativa. Metodologia ativa é top. Inclusive eu gravei um vídeo aqui, tem um vídeo aqui no canal sobre metodologia ativa, você não pode deixar de assistir. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E metodologia ativa é muito importante, mas quando você trabalha só com metodologia ativa, a aula também fica chata, porque os alunos gostam de um professor que dê algum conteúdo expositivo, não é? Que dê algum conteúdo expositivo, que saiba, que pegue algum momento da aula para explicar conceitos que eles não sabem, tá? Então, o método de estratégia, como é que vai ser a sua aula? Na minha opinião, você tem que usar tudo. Aí entra a questão no plano de aula de quais serão os recursos didáticos que você vai utilizar. Você vai precisar de data show?
Você vai precisar de vídeo? Vai precisar de um livro específico, de uma revista, de um jornal? A partir de que vai partir a sua discussão? Na minha opinião, no que se refere a recurso didático, você deve usar tudo ao seu alcance. Tem um quadro de giz na sua sala? Use-o. Tem um quadro com pincel atômico? Use-o. Tem PowerPoint? Você vai usar vídeos, animações, imagens, vai usar slide? Você pode usar slide. O slide é chato quando o professor apaga a luz e passa a aula inteira passando slide. Aí ninguém aguenta. E o slide, ele deve conter citações, frases, talvez até você quer colocar um texto maior, coloque. Mas coloque imagens também no seu slide para poder fixar melhor. E comente o tempo todo. Os alunos gostam de um professor que quando eles olham para o professor dando aula, eles percebem que o professor preparou a aula, que o professor pensou especificamente neles, que o professor domina o assunto sim, e que vai colocar para eles questões das metodologias ativas, propor inclusive sala de aula invertida. Mas todo aluno, ou boa parte dos alunos com quem eu tenho conversado, eu dou aula já há alguns anos, há 13 anos, e alguns alunos que eu tenho conversado, ou pelo menos a maioria deles, demonstraram sim sentir a necessidade de aulas expositivas. Não somente de aula expositiva, mas que as aulas fossem sempre mescladas entre metodologias ativas, sala de aula invertida, um pouco expositiva, um pouco de slide e de vez em quando uns vídeos curtos para poder fazer a discussão. Então, na minha opinião, uma aula deve conter toda essa discussão e usar todos os recursos didáticos ao seu dispor. Inclusive, eu anotei uma frase que me chamou muita atenção em umas leituras que eu andei fazendo e que tem me colocado com inquietação e tem colocado em reflexão, que é o seguinte: o verdadeiro professor inspira os alunos a aprender através do seu jeito de ensinar. Isso é de fazer pensar, não é? Pois bem, o cronograma. Cronograma é porque você já ouviu dizer que quem não sabe aonde quer ir, não sabe como vai chegar, não é? Então é muito importante você trabalhar um cronograma. Quantas aulas serão preciso para desenvolver esse tema que você está proposto? Quantas aulas serão preciso para atingir esse objetivo que você quer? Então o cronograma é muito importante. No que se refere à avaliação, então eu tentei colocar tudo aqui em ordem cronológica. Primeiro você vai pensar na turma, depois você vai escolher o tema, depois você vai pensar na justificativa, depois no objetivo, se fazer a pergunta, o que você quer que os seus alunos sejam capazes de fazer depois dessa aula, pensar no conteúdo, porque o conteúdo é o meio para você atingir o objetivo. Pensar na metodologia, se a sua aula será mais metodologia ativa, se será sala de aula invertida, se será uma aula mais expositiva, se você vai usar tudo. Na minha opinião, deve usar tudo. Falei dos recursos didáticos, estou falando tudo em ordem cronológica de como preparar um plano de aula. O recurso didático é você lançar mão de todos os meios ao seu dispor para tornar a sua aula, o seu ensino, o seu aprendizado mais claro. O cronograma é ir traçando esse trajeto, essa especificidade toda, para ver, você vai passar atividade para casa? Vai ter atividade online? Se você é um professor do curso online, que tal um método de avaliar, criar blogs e incentivar a participação deles? Ou pedir para que os alunos criem blogs dessa discussão, ou criar fóruns de discussão, não é? Se é presencial, criar atividade de fixação para que eles gravem essas informações que você quer passar. Há uma série de maneiras de avaliar, e à medida que você for desenvolvendo o tema, apresentando a justificativa, para chegar no objetivo e discorrendo através dos métodos, o meio de avaliar vai aparecer. Bom, por hoje é só. Essa videoaula é sobre como preparar um plano de aula. Espero que isso tenha sido útil para você. Anote tudo, guarde tudo, reveja o vídeo, assista aos vídeos aqui no canal. Eu sou o Rodrigo Martins, esse é o canal Contexto, o seu canal de conhecimentos pedagógicos. Até a próxima!